falar sobre assuntos tão importantes, né? E tão relevantes para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. Então nós pedimos a Jesus, pedimos aos nossos anjos de guarda que já nos acompanham desde quando saímos das nossas casas, que estão aqui do nosso lado, para que permaneçam conosco, facilitando o entendimento da Boa Nova, abrindo e preparando os nossos corações para que possamos aplicar os conhecimentos que a doutrina espírita traz e nos entrega de forma tão rica, de forma tão humilde, tão amorosa e tão verdadeira. Que assim as nossas palavras se aproximem sempre e sempre, muito mais do que diz o Evangelho e se afaste das nossas opiniões pessoais. Hoje, em especial, vamos falar sobre um livro psicografado por Chico, chama Na Luz do Lar. É uma obra que reúne vários autores espirituais e que falam da importância dos lares, da importância da família. E separamos aqui uma mensagem sobre a nossa casa, ditada pelo Espírito X. Uma mensagem muito bacana e bastante importante, que foi ditada em 1978. Eu tinha 2 aninhos. E parece que ela foi escrita hoje. É tão contemporânea, que parece que foi escrita para nós hoje, né? Então, fica aqui trazendo, novamente essa mensagem sobre o nosso lar. No reino doméstico, chama a mensagem dele. Você, meu amigo, pergunta que papel desempenhará o Espiritismo na ciência das relações sociais. E muito simplesmente responderei que, aliado ao Cristo, o nosso movimento renovador é a chave da paz entre as criaturas. Já terá refletido, porventura, na importância da compreensão generalizada com respeito à justiça que nos rege a vida e à fraternidade que nos cabe construir na Terra? A sociologia não é a realização de gabinete, é obra viva que interessa o cerne do homem, de modo a plasmar-lhe o clima de progresso substancial. Reporta-se você ao amargo problema dos casamentos infelizes, como se o matrimônio fosse o único enigma na peregrinação humana. Mas se esquece de que a alma encarnada é surpreendida a cada passo por escuros labirintos na vida da associação. Habitualmente, renascem juntos, sob os elos da consanguinidade, aqueles que ainda não acertaram as rodas do entendimento no carro da evolução, a fim de trabalharem com o abençoado buril da dificuldade sobre as arestas que lhes impedem a harmonia, jungidos à máquina das convenções respeitáveis no instituto familiar, caminham lado a lado sobre os arguilhões da responsabilidade e da tradição, sorvendo o remédio amargoso da convivência, compulsória para sanarem velhas feridas e manifestas. E nesse vastíssimo roteiro de espíritos em desajuste, não identificaremos tão somente os cônjuges infortunados. Além deles, há fenômenos sentimentais mais complexos. Existem pais que não toleram os filhos e mães que se voltam impassíveis contra os próprios descendentes. Há filhos que se revelam inimigos dos progenitores e irmãos que se exterminam dentro do magnetismo degenerado da antipatia congênita, dilacerando-se uns aos outros com os raios mortíferos e invisíveis do ódio e do ciúme, da inveja e do despeito, apaixonadamente cultivados no solo mental.
Vou fazer uma pausa aqui, né? Porque já temos material de sobra aqui para analisarmos as nossas famílias, os núcleos consanguíneos que nos ligam. Vejam, 1978 essa psicografia do Chico, ditada pelo Espírito Irmão X. E não é diferente do que nós vemos hoje. Ah, Luciano, na minha família não tem isso. Vocês podem estar dizendo aí internamente para vocês, né? Olha, se não tiver, abençoada seja a família de vocês. Porque vejo e participo e vivencio muitas e muitas famílias que vivem exatamente o que ele descreve aqui. Mães que estranham os filhos, filhos que estranham as mães, irmãos que se estranham. Tudo dentro da própria consanguinidade que a família reencarnada nos traz. Tudo com um burilamento de engrandecimento e de crescimento espiritual. Aqueles que já estão há algum tempo dentro da doutrina espírita e que já estudaram o que a doutrina espírita nos traz, sabem que a família é um núcleo que vem precedido de um planejamento prévio espiritual. Nós nos encontramos espiritualmente antes de reencarnarmos e antes de nascermos nessa família. E lá nós combinamos, nós nos ajustamos, nós nos acertamos para que viéssemos em família. E aqui juntos enfrentaríamos então as dificuldades que nos são colocadas. Muitas vezes nos esquecemos dos combinados. Por bênção divina, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo fala do esquecimento do passado. É uma bênção na nossa vida que esqueçamos o passado, que nos esqueçamos das vidas precedentes, porque senão, certamente, falharíamos novamente nessa nova existência e nessa atual existência. O que seria de nós se as cortinas do nosso passado fossem abertas para nós? Motivo este pelo qual a doutrina espírita não indica que façamos com desregramento terapia de vida passada. Por quê? Já pensou? Descobrir que nossa mãe foi nossa algoz na última existência? Ou nosso irmão? Ou nossa esposa? Ou nosso marido? Ou nosso filho? Como encarar a realidade atual? Olhando para o nosso companheiro e dizendo: poxa vida, agora que fizemos essa terapia de vida passada, sei que você me aniquilou na existência anterior. Será que teríamos sucesso? Será que teríamos humildade suficiente para reconhecer naquele algoz o amor da nossa vida atual? Como olhar para um filho depois de saber essa verdade? Então, nós fomos coroados pelo esquecimento do passado, para deixarmos lá tudo que já nos aconteceu. Afinal, somos, em essência, hoje, um resumo das nossas existências anteriores. Basta olharmos para os nossos procedimentos. Basta olhar para os nossos instintos, não aqueles que frequentemente deixamos à mostra, não aquela roupagem que nós usamos na sociedade. Não estou falando dessa. Estou falando daqueles instintos mais íntimos que só nós conhecemos de nós mesmos. Aquelas vontades que refreamos muitas vezes, sabendo que não é a forma mais legítima de lidar com o outro. Esses somos nós de verdade. Ah, Luciano, o que eu faço com isso? Continua trabalhando. Por isso estamos em família. Por isso estamos aqui. Tendo mais uma nova oportunidade através da reencarnação. Pois através das reencarnações sucessivas,
a gente vem burilando, como ele diz, vem burilando o nosso espírito. E aí a gente vai vencendo devagarinho aquelas mazelas que nós trouxemos de outras vidas. E vamos vencendo quem nós fomos um dia. Pessoas terríveis muitas vezes, de procedimentos péssimos. E que a gente vai vencendo um pouquinho de cada vez. Vencendo e vivendo um dia de cada vez. Vencendo as nossas más tendências e as nossas más inclinações, através do estudo, através do conhecimento, através do engrandecimento espiritual. E a doutrina espírita é a nossa parceira nessa luta. Os hospitais e principalmente os manicômios apresentam significativo número de enfermos que não passam de mutilados espirituais dessa guerra terrível e incruenta na trincheira mascarada sob o nome de lar. Batizam-nos os médicos com rotulagens diversas na esfera da diagnose complicada. Entretanto, na profundeza das causas reside a influência maligna da parentela consanguínea, que não raro copia as atitudes da tribo selvagem e enfurecida. Todos os dias, semelhantes farrapos humanos atravessam os pórticos das casas de saúde ou de caridade, à maneira de restos indefiníveis de náufragos perdidos em mar tormentoso, procurando a terra firme da costa através da onda móvel. Não tenha dúvida, o homicídio, nas mais variadas formas, é intensamente praticado sem armas visíveis em todos os quadrantes do planeta. Em quase toda parte, vemos pais e mães que expressam ternura ante os filhos desventurados e que se revolta contra eles toda vez que se mostrem prósperos e felizes. Há irmãos que não suportam a superioridade daqueles que lhes compartilham o nome e a experiência, e companheiros que apenas se alegram com a camaradagem nas horas de necessidade e infortúnio. Ninguém pode negar a existência do amor no fundo das multiformes uniões a que nos referimos, mas esse amor ainda se encontra, à maneira do ouro inculto, incrustado no cascalho duro e contundente do egoísmo e da ignorância, que às vezes matam sem a intenção de destruir e ferem sem perceber a inocência e a grandeza de suas vítimas. Por isso mesmo, o Espiritismo com Jesus convida-nos ao sacrifício e à bondade, ao conhecimento e ao perdão, aclarando a origem de nossos antagonismos e reportando-nos aos dramas por nós todos já vividos no pretérito. Acenderá um facho de luz em cada coração, inclinando as almas rebeldes ou enfermiças à justa compreensão do programa sublime de melhoria individual em favor da tranquilidade coletiva e da ascensão de todos. Vejam que a doutrina espírita nos convida ao engrandecimento espiritual e individual de cada um de nós, ao cultivo do engrandecimento próprio, do cultivo da bondade, do amor, do perdão. Quantas e quantas vezes os palestrantes não vêm aqui falar de perdão? O que será que é o perdão no seu cerne, né? Será que o perdão a ser praticado, como nos ensina e como nos orienta Jesus, e como a doutrina espírita vem nos reforçar e nos relembrar, será que é aquele perdão da falha do outro, que nós impomos condições? Olha, eu te perdoo, desde que você não faça mais isso. Será que esse é o perdão que a doutrina espírita pede de nós? Será que esse é o perdão que o Cristo ensinou para nós, através da sua vinda? Será que é esse tipo de perdão que nós estamos praticando no nosso dia a dia? Eu já perdoei aquela pessoa que me fez o mal, nem lembro mais que ele me fez isso, aquilo outro.
Já ficou no passado. Será? Quando você relembra, você revive tudo aquilo, né? Então, o perdão verdadeiro é aquele perdão que liberta o outro e liberta você. Então, nós temos que praticar o perdão verdadeiro, que é quando a gente consegue se desconectar daquele que nos fez o mal. É nos desvencilharmos daquele que buscou nos prejudicar de alguma maneira, mas de maneira sublime, humilde, verdadeira. Será que a gente está conseguindo, né? Praticar o perdão? Será que a gente está conseguindo amar o outro de forma verdadeira? De forma integral? O que será que é o amor que Jesus nos ensinou? Aquele amor incondicional. O que será que quer dizer amar de forma incondicional? Será que amar de forma incondicional é impor os meus desejos para o outro para que eu possa continuar amando? Será que eu posso exigir do outro que o outro tenha essa ou aquela atitude para que eu continue o amando? Será que isso é amor incondicional? Será que é esse o amor que Jesus vivenciou, experimentou e nos ensinou e nos deixou como regra? Será que nós, como espíritas, enquanto espíritas, estamos conseguindo viver esse amor de Jesus? Essas são as reflexões que o irmão X traz para nós nesse livro. Será que dentro do nosso lar a gente está conseguindo praticar o perdão, o amor e a caridade, como nos ensina Jesus? Ou será que a gente está fazendo como eles dizem aqui, como o irmão X fala aqui? Será que a gente está destruindo o outro dentro do nosso lar, quando a gente falta com amor e caridade com ele? Será que as pessoas estão invisíveis dentro da nossa própria casa? Por falta de amor e de caridade? E por falta de perdão? Precisamos fazer essas reflexões, né? Desvelando os horizontes largos da vida, a nova revelação dilatará a esperança, o estímulo, a virtude e a educação em todas as inteligências amadurecidas na boa vontade, que passarão a entender, nas piores situações familiares, pequenos cursos regenerativos, dando-se pressa em aceitá-los com serenidade e paciência, de vez que a dor e a morte são invariavelmente os oficiais da divina justiça, funcionando com absoluto equilíbrio em todas as direções, unindo ou separando almas, com vistas à prosperidade do infinito bem. Assim, pois, meu caro, dispensa-me da obrigação de maiores comentários, que se fariam tediosos em nossa época de esclarecimento rápido, através da condensação dos assuntos que dizem respeito ao sorgimento da terra. Observe e medite. E quando perceber a imensa força iluminativa do espiritismo cristão, você identificará Jesus como sendo o sociólogo divino do mundo e verá no Evangelho o código de ouro e luz, em cuja aplicação pura e simples reside a verdadeira redenção da humanidade. Irmão X, vejam que o Evangelho de Jesus é, como ele diz, é um código de ouro e luz. Bastaria 10 minutos de Evangelho no nosso lar, de leitura do Evangelho no nosso lar, para nos encaminhar por uma vida toda, se a gente conseguisse compreender as suas palavras, os seus ensinamentos. Ocorre que muitas vezes a gente faz a leitura, tem contato com aquela orientação, com aquele ensinamento, e a gente ou engaveta ou coloca no armário, né?
como um livro que a gente lê e depois devolve na prateleira, sem fazer uso, sem fazer aplicação. Então vejam que o que ele está nos pedindo é: façam uso do Evangelho, façam uso dos ensinamentos do Cristo, coloquem em prática. Luciano, falando assim, parece tão fácil, né? Não é fácil, mas não é impossível, desde que nós nos coloquemos à disposição do Cristo para colocar em prática o seu Evangelho, com toda a nossa pequenez, mas com toda a humildade. É possível colocar em prática, desde que nós entendamos que somos pequenos, que somos ferramentas do Cristo, que é nossa responsabilidade espalhar e vivenciar a boa nova do Cristo, mostrando isso como? Vou virar palestrante, vou sair por aí falando do Evangelho. Não precisa, porque se o palestrante vier aqui e falar palavras lindas, maravilhosas e que deixa as pessoas todas tocadas, e sair daqui e tropeçar nas suas próprias palavras ali na esquina, praguejando o irmão, falando mal das pessoas, tendo a sua língua felina, fazendo maldades, ele é só um vaso sujo que está transferindo conhecimento todo emporcalhado. Então, todos nós podemos espalhar a boa nova através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, mas não só na casa espírita. É fácil ser espírita dentro da casa espírita, fazendo palestra, dando passe, não é, Neuza? Nós devemos ser espíritas em todos os momentos, em todas as nossas ações. Nós devemos aplicar o Evangelho em todos os nossos passos, todos os dias, com todas as pessoas. Luciano, mas é porque você não conhece a pessoa lá da minha casa. Não preciso conhecer. Vejam o que nos diz o irmão X. O nosso lar, o nosso seio familiar, a nossa consanguinidade é uma oportunidade espetacular para nós crescermos, para nós evoluirmos. Luciano, então quer dizer que todos os lares, os laços consanguíneos são de inimigos? Nem sempre. Mas se for, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Devemos aproveitar essa oportunidade para crescer. É fácil? Não é fácil, mas é possível. É possível desde que a gente compreenda a mensagem do Cristo, de amor e de caridade e de perdão. É uma luta diária para todos nós, mas é possível e é necessário para que nós possamos, no momento da nossa passagem, no momento da gente deixar esse veículo físico aqui, que é o nosso corpo, e readentrar o plano espiritual com o nosso espírito, a gente ter aproveitado ao máximo tudo o que nós pudemos aqui na Terra, para que nós possamos ter aproveitado toda a nossa existência. Vai ser a diferença na hora da nossa morte, na hora da gente entregar e na hora da gente devolver o nosso veículo físico. Ter uma boa morte é ter uma boa vida, é aproveitar a nossa vida de maneira integral, todos os dias, fazendo das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, coisas boas, para atingir o nosso crescimento espiritual e daqueles que estão à nossa volta, especialmente dentro da nossa família. Não é fácil, mas é possível. E vai ser mais fácil se a gente pegar a doutrina espírita e aplicar na nossa vida, com a presença do Cristo sempre no nosso lar. Esse livro, Luz no Lar, ele fala bastante do Evangelho no lar. E é importante que a gente relembre aqui a necessidade de fazermos o Evangelho no lar. É de extrema importância para a nossa família que nós façamos esse momento do Evangelho no lar. Assim a gente vai enriquecer a nossa família através da Boa Nova,
Nós trazemos Cristo para perto de nós quando nós fazemos o Evangelho no lar. As transformações espirituais são gigantescas, gigantescas para nós, para cada um de nós, para a nossa família, sempre que nós fazemos o Evangelho no nosso lar. E através do Evangelho no lar, além da nossa família, a gente vai atingir os nossos vizinhos, a gente vai fazer vibração para o planeta. Então, é importante e fica aqui esse nosso lembrete. Encerramos como, Neuza? Fazemos uma oração e na sequência fazemos o tratamento? Então, obrigado a todos pelos ouvidos de vocês, que Jesus nos acompanhe, nos ilumine e cuide de cada um de nós. Que assim seja.